Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja bem-vindo ao Diversamente, o local onde toda mente importa. Estamos aqui para mais um podcast muito especial. Eu sou Andressa, psicopedagoga, estou aqui com a Dani, neuropsicopedagoga, clínica institucional. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Está aqui conosco o Rodrigo, meu esposo, terapeuta de casal, terapeuta familiar e com uma trajetória aí para compartilhar conosco sobre o seu estudo em relação ao desenvolvimento humano. Te apresenta para nós, então, tua formação. Eu sou Rodrigo Cardoso, terapeuta de casais, formado pelo Dr. Jorge Rodrigues, mentorado dele, né? Fiz toda uma mentoria baseada muito profundamente na antropologia, na filosofia, na teologia e também orientador familiar, né? Ajudamos nesse processo, tanto eu quanto a minha excelentíssima, né? Nesse processo de orientação familiar quando chega até o consultório para mim alguma demanda nesse sentido, que muitas vezes o que reflete na criança é aquilo que passa dentro de casa. Então, por conta disso, trabalho também com essa orientação. A gente sabe que tu iniciou, né, esse processo de formação de um tempo para cá. Vinha numa área totalmente diferente, né? Qual era a tua formação inicial? Conta aí para a galera. Eu sou formado, na verdade, em administração de empresas e ciências contábeis. Porém, o detalhe de toda a história é que, desde sempre, quando eu quis fazer administração de empresas, era para trabalhar em recursos humanos. Quando eu fiz ciências contábeis, eu estava trabalhando no escritório de contabilidade e eu queria trabalhar no departamento pessoal. Eu nunca quis trabalhar com números no fundo. Já era com pessoas. Já era com pessoas, só que estava de uma forma meio torta, assim. Então Deus foi endireitando os caminhos, foi dando um jeitinho dele. E aí cheguei nessa mentoria que é excelente, recomendo quem quiser seguir. O Dr. Jorge Rodrigues é um psiquiatra, um excelente médico e tem muito conhecimento, muito mesmo. E trabalha também nessa área de formação para terapeutas. E nós trazemos hoje aqui no Diversamente o assunto da formação do caráter da criança que vai ser um adulto, né? Então, da formação, né, do indivíduo, do caráter do indivíduo. E a gente escuta muito falar, esse é mau caráter, esse não tem caráter, esse é bom caráter. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, como é que funciona, existe essa expressão, tá errado, não tá? Vamos lá, vamos entender primeiro o que é o caráter, né? Onde é que ele se encontra dentro da gente. Desde Sócrates, o ser humano, ele, tanto Sócrates quanto depois São Paulo, enfim, né, grandes filósofos, eles chegam a uma conclusão, Dr. Freud, que o ser humano ele é formado numa tridimensão. A sua alma é uma alma tripartite. Então Sócrates dizia que a gente tem um estômago de bode, um coração de leão e uma cabeça de homem. Mais para frente São Paulo trata isso como corpo, alma e espírito. Não de uma forma teológica, mas de uma forma mesmo, né, estudando e entendendo isso. Depois São Tomás de Aquino, que também é filósofo, vai trazer que a gente é um subconsciente, uma vontade e uma inteligência. E Freud, mais contemporâneo, vai dizer que a gente é id, ego, superego. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, né? O que de fato isso quer dizer? A gente tem um inconsciente, a gente tem uma parte baixa, né, da nossa alma, a gente tem um centro de tomada de decisão e a gente tem uma parte elevada, uma coisa que busca algo além, para além daqui, para além da, né, que é a nossa inteligência.
O caráter é justamente essa parte baixa, essa parte inconsciente que a gente tem. Então, quando a gente diz que a pessoa não tem caráter, ou quando a pessoa é mau caráter, o que a gente está dizendo? Ela teve um caráter mal formado. Né? Não existe uma pessoa que não tem caráter. Toda pessoa tem caráter. A questão é que o caráter dela pode ter sido mal formado, ou ela pode ter sido bem formada. Só que como é que a gente sugestiona? A pessoa que aprontou alguma coisa, fez alguma coisa errada, roubou, sei lá, ela é mau caráter. Né? Porque se escancarou ali alguma coisa, então a gente chama de mau caráter. Mas, na verdade, parando para pensar bem, todos nós temos o caráter mal formado, em algum aspecto, em alguma área da nossa vida. Todos nós temos. Então, esse o sentido do caráter. O caráter está nesse inconsciente, nessa parte baixa, é ali que ele atua. E como que acontece essa formação do caráter? O que contribui para essa formação? Vamos lá, eu gosto de explicar assim. Eu gosto de explicar a formação do nosso caráter como o plantio de uma árvore. Imagina uma semente de árvore, né? A gente planta ela no solo. Esse solo é o nosso temperamento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema. Seria um tema para um outro podcast, a gente vai falar só sobre temperamento, né? Mas é como se essa semente plantada estivesse nesse temperamento. A partir dali, essa árvore vai começar a nascer. O que nasce primeiro na árvore? O caule, que vai se tornando o tronco da árvore. O caráter é esse tronco. Ele se forma desde a vida intrauterina da criança até por volta dos 14, 15 anos mais ou menos. Os primeiros anos de vida da criança muito absorvido pelos sentidos, né, pelo senso comum, que são os sentidos atuantes da criança. Então, a criança ela vai sendo formada pela sua visão, pela sua audição, né? A criança acalma no colo da mãe porque ela sente o cheiro. É assim que funciona. Ela vem com isso só funcionando, na verdade. A inteligência dela ainda não funciona. Então, ela começa essa formação por esse caule. Esse caule vai ganhando forma, vai se tornando um tronco. E depois de formado, está formado. Uma árvore, depois que está formado o seu tronco, está formado. Ela não desforma, né? Ela não muda. Muda pouquíssima coisa. O que muda na árvore? Muda a copa. Né? Então, muda a personalidade da pessoa. Isso pode ser mudado, isso pode ser trabalhado. Né? O caráter vai ficar. E eu gosto de usar esse exemplo. Por que da árvore? Já viram aquelas árvores que são plantadas e que tem as estacas nas laterais para que o tronco fique equilibrado? Uhum. A família tem esse papel. É papel do pai e da mãe ser essas estacas firmes para que a criança cresça com um caráter bem formado. Né? Para que a criança cresça com um bom caráter, vamos dizer assim. Né? A gente pode falar, então, que o caráter seria um conjunto de valores... de experiências, eu diria, né? Assim, porque tudo que marca a criança, tudo que chega através da criança e tudo que chega até nós até hoje, tá? Nós temos os nossos olhos são como câmeras ligadas 24 horas por dia, os nossos ouvidos como microfones ligados 24 horas por dia. Tudo que chega até nós fica no nosso inconsciente. Já não aconteceu, por exemplo, de passar por uma situação durante o dia, chegou de noite, tu sonhou com algo parecido, não sei o quê. Por quê? Porque ficou lá no inconsciente, entendeu? Só que a criança, no início, especialmente, como ela não tem a razão funcionante ainda, é muito pela experiência do que ela vive. Uhum. Então, é muito pela questão do que ela sente no ambiente. Às vezes, por exemplo, às vezes o pai e a mãe estão lá meio brigados, não sei o quê, a criança sente, fica mais chorosa, fica mais, né, irritada. Então, é mais pelo que ela sente, pela experiência que ela tem com aquilo ali, do que propriamente um conjunto de valores, né? Entendeu? Não entendi. Claro, não, assim, porque né? Tu tá falando e aí começa o tico e o teco aqui, Uhum. né? E a gente começa a fazer relação com coisas que a gente vivencia, assim, né? Uhum. E aí, quando tu começa a falar, eu penso muito nisso, sobre as diferenças, né? Porque o que daqui a pouco, numa determinada cultura,
natural e a gente vê os pais agindo dessa maneira, e isso é da cultura do lugar, ou do, né? Em outra cultura não é. Então, o que aqui, por exemplo, vamos pegar a Índia lá, né, que cultua vacas, né? Então, assim, nós comemos. Então, né? Para eles seria uma falta de caráter. Sim. A gente é um animal sagrado. Então, assim, dependendo também de onde a gente está, né? Região, A gente muda a visão do que é ter um bom caráter também, né? Como nos chamam de maluco por tomar chimarrão no verão, né? Isso. E a gente vai pra praia com chimarrão não com água de coco. Então que daí eu comecei a pensar nisso, né? Tipo, o que para nós parece ser daqui a pouco algo que é correto, né? E que por ser correto e daqui a pouco eu ter uma conduta correta pode estar dentro do meu bom caráter, em outras culturas pode representar algo não tão bom e negativo daqui a pouco e eles pensarem, né, vai dar crença da família, de como da se questão posiciona, sociológica, né? Isso tudo isso interfere. Então sim. isso também o caráter também é uma questão social, né? Também vai interferir nisso, também sim. Por isso que justamente por isso que chama mau caráter, né? Isso, porque a pessoa cometeu um delito, então ela tem um mau caráter. Exato. Né? Como eu disse, no fundo, a gente também tem algum aspecto de mau caráter, né? Em nós. Dependendo do olhar, só que né? não é para uma coisa mais grave, não é para um delito, não é para uma... Mas a gente também tem, entendeu? Mas a pessoa generaliza nesse sentido, né? Nesse sentido. E se a formação do caráter, né, passa pelos sentidos? Então, nós voltamos para aquele chover no molhado que acontece muitas vezes aqui no nosso podcast, que o que a criança vê, o que ela ouve, o que ela presencia, o próprio ambiente, ele interfere diretamente nessa formação. Diretamente, com certeza. Especialmente até ali por volta dos 7 anos, onde, como eu falei, a razão ainda não está atuante na criança. Né? São Tomás de Aquino ele faz um estudo baseado em Aristóteles que ele define as 7 faculdades da alma. Entre essas faculdades estão o senso comum, que são os sentidos, né? Os sentidos atuantes, todos juntos, né? Porque os nossos sentidos eles não atuam de forma individual. Né? Se eu dar um exemplo, se eu pegar aqui e abrir uma lata de coca ou falar nisso, vocês lembram do barulhinho que dá, do barulhinho da água na boca, né? Hoje está quente, dá vontade. Então, assim, isso é o senso comum, né? São esses sentidos atuando juntos. Depois a faculdade da razão, o apetite concupiscente e a vontade. Vamos ficar com essas 4 aqui que são da fase da criança, mais voltado para a fase da criança. Quando a criança nasce, ela nasce tendo só os sentidos, só essa faculdade do senso comum atuante e do apetite concupiscente, que é o que faz ela chorar para poder mamar, ela reconhece o cheiro da mãe, instinto, ela reconhece o... É como se fosse um bichinho, né? De instinto, de arco reflexo, de tudo isso que eles veem, né? E só por volta dos 7 anos é que começa a se desenvolver de fato a faculdade da razão. Mas ali pelos 2, a criança começa a dar lampejos disso. Sabe? É como se fosse assim, a razão é uma lanterna, mas ali ele acende só uma fagulhazinha assim, né? Dessa razão nesse início dos 2 anos. Quando é que a criança começa a perguntar por quê? Quando é que ela começa a querer dizer não? Quando é que ela começa a querer impor... Fazer birra? A sua vontade em relação à vontade do adulto? É justamente nessa fase dos 2 anos. É justamente quando essa faculdade começa a querer atuar. Né? Ela começa a querer aparecer. E aí quem precisa ser a consciência dessa criança nessa hora? Os pais. Por quê? Porque elas não têm razão para deliberar sobre o certo e o errado. Elas não têm essa dimensão ainda. Então, quem que consegue dar limites? Quem que precisa necessariamente dar limites? Sabe que aqui me remete muito ao podcast que a gente fez com a Fernanda?
Porque é a gente entender, né, o que eu dar limites e eu ser autoridade para minha criança e o que é eu ser autoritário com a minha criança, né? Exato. Porque passa pela questão de respeito. E aí eu sempre me lembro da comida, porque é uma coisa que me chama muito a atenção e que eu fiz com a Sara. Tem que comer. Não, eu servi a comida, a quantidade que eu acho que tu tem que comer, e tu vai comer tudo, e vai comer. Mas é a criança que sabe quando está saciada, é diferente do meu corpo, né? Isso é autoritarismo, né? Quando eu imponho algo sem... eu não estou olhando ali para as necessidades da criança, Exato. né? Agora, eu falar para o meu filho, o seu horário de dormir é às 21h, e às 8h30 nós começamos a nos organizar para dormir. E o meu filho dizer, eu não quero dormir. Eu disse, não, nós vamos dormir às 21h, é uma regra da casa, nós precisamos dormir tantas horas por noite para no outro dia nós estarmos bem. Isso é autoridade. Né? Eu estou colocando um limite, eu estou ensinando que realmente precisa. E aí eu estou moldando também. Dando ordem Isso. na vida dessa criança que, se deixar por ela vai agir só pelos seus apetites. Exato, vai ficar ali porque Entendeu? é bom ficar na frente das telas. Porque, né? É bom ficar na cama com o pai e com a mãe. ótimo. É bom comer o sorvete e não comer o brócolis. Exato, né? Então, assim, eu É bom tô comer só o que direcionando, gosta, só o né? doce, e não comer o que é saudável. Isso, me remete muito isso, assim. Cada vez que a gente fala nesse assunto, eu me lembro da comida, porque eu fazia isso com a Sara, eu fazia ela comer. Às vezes... Então, né? Aí a gente, mas eu às também vezes era uma mãe imatura, né? Não, Hoje eu mas entendo- é o processo, né, Dani? Ninguém está pronto, É a gente está isso, sempre aprendendo. Então, assim, às vezes a gente passa um pouco do ponto. Exato. Né? No mundo ideal, é a gente usar a autoridade, né? E a autoridade, quanto mais tu ama, mais autoridade tu tem. Quanto mais tu demonstra amor para o teu filho, mais autoridade tu tem sobre ele. A criança ela tem três formas de aprender. Ela aprende por disrupção traumática, ou seja, cria um trauma na criança. Trauma, medo, né? Cria um trauma na criança ali. Ela aprende por excesso de amor e ela aprende pelo exemplo. Né? Então, assim, fica com o exemplo e fica com o excesso de amor. Exato. Né? Então, nesse sentido, assim, até uma dica que eu posso dar, assim, né, do que eu acho que funciona muito bem, é na hora de corrigir uma criança antes dos 7 anos, uma criança ali a partir dos 2 especialmente, que é quando a gente começa, eles começam a atuar com essa razão e a gente começa a ter que dar essa consciência para eles. Meu filho, isso é feio, isso é bonito. Usar esse conceito. Por que esse conceito? Porque o conceito do certo e do errado eles não entendem bem. Né? É mais fácil para eles compreender, é feio e é bonito. Então, por exemplo, a gente fala que é feio falar um palavrão. Aí passou uma pessoa na rua e falou um palavrão. Provavelmente o que ele vai dizer? Feio. Entendeu? Isso é feio. Ou a música é feia. Porque ele conseguiu compreender. Né? Chegou no alcance que ele conseguia naquele momento. Então, esse é o melhor conceito para usar para a criança nessa fase, dos dois anos até por volta dos 7 anos, que é quando eles vão começar a ter uma razão mais funcionante, assim, né? Sabe que a Ana Clara tem, né, muito comportamento assim. E aí a gente fazia muito de explicar para ela, né, mesmo pequenininha. Então, eu dizia, como você se sente se a mamãe faz desse jeito, né? E ela, a guria aqui, né, braba, não sei o que. Eu disse, pois é, se você faz desse jeito com a mamãe também se sente braba. Você quer que a mamãe se sinta braba? Não, então a gente organiza isso aqui. Não pode. E isso pra gente deu muito certo, claro, vai de família para família, certeza. né? Pra gente deu muito certo porque ela aprendeu também o que é empatia, né? Eu preciso entender o que o outro está sentindo para ver se eu posso ou não posso fazer. Sempre dá certo? Não, né? De vez em quando Às pisa vezes. na bola. Então, assim, eu gosto de explicar, né, que a criança ela é assim, né? Até os 2 anos de idade ela recebe tudo pelos sentidos, né? Mas ela não consegue organizar. É como se ela jogasse tudo num quartinho da bagunça. Todas as experiências dela fossem ficando lá atiradas. E ali por volta desses 2 anos, ela chega lá e diz, preciso arrumar essa bagunça. Então ela começa a querer experimentar tudo de novo. É por isso que ela pega o copo de água e vira para ver o que acontece. É por isso que ela tira o brinquedo para entender até onde que vai. É por isso que às vezes ela vai te dar um tapa
né? E não é porque ela te odeia, é só porque ela está testando até onde vai a mão dela, porque ela precisa entender isso e ir guardando. Isso aqui é assim, isso aqui funciona assim, isso aqui cai. Quer ver um exemplo? A criança que ela faz a bolinha de sabão, ela fica doida porque a bolinha de sabão sobe, ela não desce. Sobe, é colorida. E deveria, na cabeça dela, deveria descer, né? Então, assim, a gente, a partir dos 2 anos ali, o que faz é poder ir conduzindo essa criança. E a melhor forma de corrigi-la é primeiro beijar, dizer que ama, acolher, abraçar, né? Acolher, tirar da arte, porque não adianta tu querer... se tu chega lá e der um grito com uma criança que está fazendo uma arte, ela não vai entender que aquilo ali é uma arte. Ela não vai entender que não pode fazer aquilo ali. O que ela vai entender? O dia que eu tiver um filho, eu tenho que fazer assim. Exatamente, eu vou repetir. Aí é o caráter, entendeu? Aí é a formação do caráter. Então, o dia que eu tiver aqui uma criança, um filho, eu tenho que fazer assim, que nem meu pai faz comigo. Entende? Gente, tá boa a conversa. Mas agora vamos dar uma pausinha aí para o nosso comercial e em seguida retornamos. Além da tecnologia, é sobre estar pronto para viver cada momento ao máximo. Yasmin, surfista profissional, sabe que cada onda é uma oportunidade e, para isso, ela precisa de uma conexão de verdade. Com a Digitotal, ela acessa informações precisas e se prepara para o momento perfeito. Porque conexão de verdade não é sobre velocidade, é sobre estar presente nos momentos que importam. Conecte-se sem limites. Viva cada momento com a Digitotal. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Voltamos então, dando sequência aí na nossa conversa. Eu quero trazer um fato em relação a essa questão de corrigir as crianças, né?
eu fui precisando me moldar muito com isso, né? Porque imagina, assim, eu sou assim. Então, se eu chegava e eu olhava assim, nossa, cheguei, tá tudo lá ainda, né? Primeiro impacto, ao invés de eu chegar, abraçar a Júlia, especialmente, que é a maior, né? Dizer, filha, a mãe sabe que tu consegue fazer melhor, a mãe sabe, quem sabe? E eu já chegava tocando o terror. Mas o quanto a mudança desse comportamento, do meu comportamento principalmente, refletiu na mudança das atitudes dela. Refletiu muito, assim, essa forma de corrigir, né? Então, a partir daí, daquele momento da correção, amou, corrigiu, orientou, e aí? É assim, ó, a depender da idade da criança, obviamente não adianta tu querer corrigir demais. Às vezes a gente tem um hábito de, por exemplo, pegar uma criança muito pequena, uma criança de 1 para 2 anos, de 2 para 3 anos, e querer dar um sermão numa correção, e aí, não, porque tu não pode, e deixa a criança ali, tu fica, melhor coisa que tu faz nessa hora é abraça, beija, diz que ama, tira dali, tira da arte, tira daquilo que poderia ser perigoso que ele vai fazer, leva para outro lugar, distrai com outra coisa e está tudo bem. Porque a criança não vai entender o teu sermão. Tu vai estar falando e ela vai estar blá, 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 ela não vai entender nada do que tu tá dizendo. E não é por mal, né? E não é por mal, porque ela não tem compreensão, ela não consegue Mas realmente, né? se a gente pensar assim, acaba que essa formação de caráter ela acaba passando por fatores emocionais, né, sociais e também neurobiológicos, né? Porque se tu olhar, claro, a criança não vai entender, não tem maturação cerebral suficiente para entender, então a gente passa por autorregulação também, né? Não tem freio inibitório para parar quando precisa. Então, a gente, quando a gente fala disso, a gente está falando, então, de uma questão que me fugiu a palavra, multifatorial, assim, né? Então, e aí eu penso muito naquele livro O Cérebro da Criança, quando tu começa a falar, porque foi um divisor de águas na minha vida, né? Que lá eu entendi, por exemplo, que a gente atinge a maturação a partir lá pelos 25, hoje já fala até 30 anos, né? Uhum. E aí, a depender um pouquinho mais. A Maiara disse os homens. Gente, só um pouquinho, 54 Dani. anos, Dani, deixa eu te interromper. Pera aí, gente. Deixa eu dar boas-vindas para a Maiara. Pois brotei. Seja bem-vinda, Brotei Maiara. aqui do chão, né? Então, Mas tivemos uns contratempos aí no início, mas Pois que bom é. que tu chegou, que tu tá aqui com a gente para essa troca. Muito obrigada, gente. Desculpe, assim, me atrasei hoje bonito, né? Mas quem nunca, então a gente segue. Mas muito importante essa tua fala, porque eu acho que é uma questão também de comunicação, né? O que a gente quer comunicar com uma criança pequena? Às vezes a gente tem muito essa questão do discurso, de sair dando palestra, sair resolvendo, assim, por que tentar fazer o que entendeu. E, principalmente, eu acho que naquela hora que tudo aconteceu, eu acho que é o pior momento, né? Exato, exato. Se tem uma coisa que dá ruim, costuma dar ruim, é a gente querer dar a bronca quando aconteceu o problema. Exato. Quando é que tu vai dar bronca porque o filho não foi pro banho? Na hora de ele ir pro banho. Nessa hora não adianta tu dar bronca, entendeu? Vai virar um pé de A guerra. criança já vai tá virar desorganizada. Já desorganizou, então assim, vai só piorar. Exato. Né? Então assim, a criança ela precisa muitas vezes de uma ordem mais direta, né? De uma coisa mais sucinta, do que um sermão que vai ficar ali, o pai falando, a mãe falando, bota sentado no sofá. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso, tá, gente? Então, assim, eu estou me entregando aqui agora. Né? Todos nós. Já fiz isso, no sentido de assim, achar que não, que eu tinha que... Hoje, os dois mais velhos, especialmente a Júlia e o João Pedro, né? Hoje eu posso sentar com eles, explicar e tal. Já tem, né? O João já está com 8 para 9 anos, a Júlia com 13. Então... Mas a Maria, né? A Maria está aí, 3 mesinhos, né? A Maria, vai a gente passar vai por ter essa que fazer fase, uma vai chegar prática nessa diferente. fase. E não vai adiantar eu querer dar sermão. Não vai adiantar, não. Quando ela estiver com 2 anos lá querendo fazer arte, querendo mexer nas panelas e coisa, eu querer dar sermão. Deixa mexer, tão legal. A Alice, todos os brinquedos que eu comprava para ela, o favorito era escumadeira. Eu particularmente, né, Dani, eu gosto assim. Eu não vejo problema na criança fazer uma arte ou ela arriscar alguma coisa. Tá experimentando. Às vezes até mesmo a superproteção dos pais, no sentido assim, nossa, a criança, não, Deus o livre, se vai cair, se vai... Né? A gente passou muito por isso e o pai tem esse papel muito importante, né, de deixar a criança se aventurar e ele está ali como uma zona de segurança para ele. Né? A criança se sente segura.
E o pai tem esse papel de deixar a criança arriscar um pouquinho. Vai virar uma cambalhota, meu Deus, vai quebrar o pescoço, a mãe já fica apavorada. Eu fico. E o pai tá ali, tá de boa, pode deixar, deixa pular, deixa correr, deixa pegar bicho. Né? Nós estávamos falando do João aqui, deixa pegar bicho, deixa... Ele anda caçando cobra cega no E pátio. a Ai, que aranha maravilha. caranguejeira. Ai, que ótimo. Que leve, né? Então, assim, deixa a criança, né, viver esses momentos, a se arriscar também, mas com o limite do cuidado para que, né, não passe do ponto. Não pode deixar a criança botar a mão no fogo para descobrir que aquilo ali queima. Né? Mas, às vezes, assim, alguma coisinha que outra, ele vai fazer errado e tá tudo bem. Né? E a gente precisa administrar isso também dentro da gente, porque senão a gente quer tudo muito perfeito, a casa tem que estar o tempo todo organizada, tem que estar sempre arrumada, porque... Mas tu tem criança dentro de casa, então assim, vida. vai ter sujeira, vai ter areia, vai entrar com grito, né? vai entrar com os pés sujos, vai virar coisa no chão, vai virar comida no chão, quando tá aprendendo, né, especialmente ali no início, tá aprendendo a comer. É um processo. E como essa comunicação que tu diz me remete muito às crianças com neurodivergência, porque a gente tem que ter uma... E eu acho que serve para todas as crianças, na verdade. A gente tem que ter uma comunicação clara, objetiva, né, que eles entendam. E amorosa. Também. E amorosa, e que a especialmente gente não fica amorosa, assim, né? naquele discurso assim de tu entende por que tu fez isso? E daí tu vai. Não vai entender, porque não é um cérebro que está pronto para essa compreensão, né? Então, geralmente, quando a gente vai falar com as crianças com autismo ou com TDAH, que tem uma facilidade para sair daquela tensão, né? Precisa de uma comunicação mais clara, mais né, Eu costumo eficaz. dizer sempre assim, né? Quando a gente pensando em qualquer questão em relação ao desenvolvimento, que as nossas crianças neurodivergentes, elas em nada, né, diferem em relação à questão da conduta dos pais em relação a outras crianças. Não é porque o meu filho tem TDAH, não é porque a Maria tem a síndrome de Down, não é porque é um nível 1 ou 2 de suporte. O que vai diferir é a reação dessa criança, a rigidez desta criança, e que aí o adulto da situação tem que ser eu vou saber. Mas eu não posso... Tem que se adequar é o adulto, né? Eu não posso me eximir, eu não posso de ensinar este limite, de mostrar essa conduta, ou até de pensar na formação deste caráter, né? Num sentido assim, como a gente falava antes ali, o que a criança escuta, o que a criança... às vezes a gente vê muitos casos, especialmente de nível de suporte maior, peguei algumas situações assim, de ter que readequar com a família. Por quê? Porque se aquela criança ela vai ficar super bem ali na frente da tela o dia inteiro, mas o que aquilo está formando nela? Mas e é muito comum a gente ter que adequar o ambiente familiar, né? A gente tem algumas exceções de famílias que são muito funcionais e que conseguem organizar o ambiente para aquela criança, mas é muito comum ali numa anamnese, por exemplo, a gente já, falando da questão clínica, a gente dizer, não, mas assim, aqui a gente vai ter que já mudar isso e isso, para que a gente consiga realmente ter um processo e ter um avanço, né? Porque, e aí a gente pensa nisso que o Rodrigo estava falando, né? De onde essa família veio? Né? Como foi a criação dessa mãe? Como foi a criação desse pai? Qual é a bagagem que ela tem? Então, assim, se a gente olhar, né, nós que lidamos com crianças, nós trabalhamos a família, porque a família é a parte fundamental. É quem né? vai aplicar ali a Isso. terapia no dia a dia, Né? é quem vai Exato. fazer o que os terapeutas recomendam. 70% do processo, né? E daí se a família não entende a neurodivergência da criança, como que a criança funciona, né? O que ela compreende, o que ela consegue, se a família não acredita no potencial dessa criança, de nada vai adiantar meus 50 minutos lá na clínica. Com certeza. Né? É disso também. É isso mesmo. E falando aí na questão de um caráter, digamos que eu olhe para trás e eu venha de uma situação onde esse caráter foi... Olhando nos dias de hoje, eu analiso que ele foi mal formado lá atrás. E aí, tem solução isso? Tem solução? Tem que ter solução, né? É possível rever? Então, assim, o caráter está sempre nessa questão do inconsciente, como eu falei, né? Então, onde é que ele atua muitas vezes? É numa situação onde eu estou num limite e eu preciso buscar ferramentas, vamos dizer, para lidar com aquela situação. Onde é que eu vou buscar? O primeiro lugar que eu vou buscar é no inconsciente.
aí está a questão da formação, da importância da formação do caráter. Porque se é uma pessoa que, por exemplo, ela viu os pais a vida toda discutindo na frente dela, uma criança que viu os pais discutindo, brigando e coisa assim, quando ela chegar numa fase adulta e ela passar por uma situação com uma pessoa adulta, com um marido, com uma esposa, e chegar num conflito, onde é que ela vai buscar primeiro essa ferramenta? Lá no inconsciente. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai reproduzir aquilo que ela vivia dentro de casa. Então, o caráter, ele nos acompanha para o resto da vida, né? Ele vai fazer parte de nós para o resto da vida. Mas então então agora, como a pergunta, agora lascou? Agora então não tem jeito? Não tem. Né? Como é que a gente suplanta esse caráter? Eu falei que o caráter ele é o tronco da árvore, né? Mas a árvore não é definida pelo tronco. A árvore é definida pela copa, pelos frutos. E como que são esses frutos? É o que é o desenvolvimento da nossa personalidade. E para desenvolver minha personalidade, o que eu faço? É a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade. Isso é o que desenvolve a minha personalidade. Então, eu já não preciso mais reagir conforme o meu caráter, né, diria para eu reagir, conforme o meu adolescente, eu brinco com as crianças assim, né, o meu adolescente de 15 anos que está ali dormindo, eu não preciso reagir conforme ele reagiria. Por quê? Porque eu desenvolvi maturidade, personalidade para lidar com as situações, né, para lidar de outra forma. Então, toda a informação que chega até nós, passa por esse filtro do caráter, passa por esse filtro do inconsciente, mas pode chegar na nossa consciência, desde que a gente eleve para a consciência. Né? Agora, quando eu sou imaturo, o que acontece eu reajo conforme o meu caráter. É o famoso baixou a quinta série, né? Que a gente fala, né? Baixou a quinta série. Porque todo mundo tem um adolescente de 15 anos dentro de si. O resto da vida. E isso está para o resto da vida. Se foi bem formado, se foi mal formado, se foi mal formado em uma parte, se foi bem, né, mais bem formado na outra parte, não importa. Né? O que importa é, a partir de agora, né, e isso eu acho que a gente precisa ter consciência, que às vezes a gente se perde um pouquinho. Né? Tá lá a Mariazinha com 3 meses de idade, coisa mais lindinha do mundo, mas ela vai ser adulta um dia. Ela vai se tornar uma adulta, ela não vai ser uma criança para sempre. E o que eu estou colocando de elementos, o que eu estou colocando de bagagem na vida dela, para que na vida adulta ela passe menos trabalho do que talvez quem tenha sido mal formado no caráter. Né? Então, essa é a importância, porque é algo que vai te acompanhar para o resto da vida. Não tem jeito, não tem solução. A solução está em desenvolver uma personalidade. Né? A solução está aí, mas o caráter tu vai ter sempre essa má inclinação. Uma vez que tu recebeu isso como herança, tu vai sempre ter essa má inclinação e vai ter que lutar com ela para sempre. É o que a gente fala aqui sobre a importância de quebrar ciclos, né? Isso aí, eu acho que uma vez eu conversei com uma psicóloga infantil e ela me disse assim, ninguém sai livre da infância, né? Porque todos nós temos a nossa história, os nossos pais têm a história deles, que tiveram a história com os avós, e assim a gente vem, né, cada um com a sua vivência, a sua experiência, e o que a gente tem que fazer de tão desafiador, eu acho, na vida, é quebrar ciclos que não serviram pra gente, a gente não quer que se repitam, né? Exato. Acho que esse é o maior desafio de tudo. E sabe uma coisa que eu acho interessante, é que é assim, eu não culpo os meus pais pela formação que me deram, porque era o que eles tinham. Isso, era claro, de melhor. Entendeu? Claro. Eles me amaram o máximo que puderam exato. dessa forma. E eu não estou querendo usar isso como uma muleta agora, que me formou mal, porque isso... Mas a nossa geração hoje, a gente tem muita oportunidade de buscar formação. Não, a educação evoluiu, né? Graças a Deus. A gente tem muita hoje possibilidade de buscar boa informação, bom conteúdo, um bom conhecimento, para não repetir aquilo que eles não tinham acesso e simplesmente repetir o que fizeram com eles. Exato. E às vezes tentavam melhorar ainda, porque, né, a grande maioria é assim, né? A gente com vai as ferramentas tentando, que eles tinham, né? com aquilo que eles tinham, eles conseguiram. Então, né, por exemplo, citando um exemplo meu, por exemplo, eu sou uma pessoa, tem gente que até acha meio esquisita, o doce não me faz falta. Não é uma coisa que me faz falta o doce hoje. Se eu ficar sem, tá bom, não estou dizendo que eu não como, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Não é isso. Mas assim, se não tiver, tá tudo certo. Se não tiver o chocolate, se não tiver o refrigerante,
Por que não tá? Por que tá tudo bem? Porque eu não tinha na minha infância. Porque não ficou gravado no meu caráter que no momento que eu tivesse uma dificuldade eu tinha que comer um doce ou eu tinha que... Para aliviar a tensão. Para aliviar a tensão. Mas o contrário né? também acontece, né? Sim. Porque aquilo, às vezes, que era escasso na tua infância, tu busca muito na vida adulta. É verdade. Né? Também, O né? Tem contrário esse também efeito acontece. Pode acontecer. E daí eu penso se também isso não é um pouco inato, né? Se a gente... Deixa eu formular a frase que não me veio. Peraí. Se a gente não nasce também com características que fazem com que a gente reaja àquilo que os nossos pais estão tentando nos moldar, né? É que eu penso assim, Daniel, tu vai buscar isso, por exemplo, eu buscaria o doce se isso para mim fosse um trauma, talvez, entendeu? Se fosse uma coisa assim, traumática para mim, eu queria muito e nunca ganhei, aí agora eu busco. Sim. Mas como não fez parte da minha formação, então eu não busco. Agora, em contrapartida, por exemplo, eu preciso me policiar, né, e por muito tempo antes de desenvolver uma maturidade melhor, né, de romper esse ciclo do caráter, para mim era 1 e 2 eu gritava com as crianças, por exemplo. Porque eu fui educado meio na base do grito, sim, pela minha mãe, sabe? Então, isso era normal para mim. E o que eu estava fazendo? Eu estava repetindo algo que se fazia comigo, estava lá no meu caráter gravado. Depois que eu fui estudar, que eu fui entender, eu digo, não, peraí que eu preciso... Então, né, a gente tem o péssimo hábito de a gente não se prepara, a gente não estuda para ser pai. Né? A gente acha que ser pai e Nem ser para mãe... ser mãe, tá? Nem vamos deixar claro aqui. Eu não estou falando só como pais, né, assim, nesse sentido. Sim. Mas assim, a gente acaba não se preparando para isso. A gente pensa o quê? Não, eu vou imitar os outros. Né, minha mãe me educou assim, eu vou educar assim porque eu dei certo, então meu filho vai dar certo. Se eu apanhei meu filho, né? e não morri, meu filho pode apanhar. A gente não se dedica para isso, a gente negligencia como se fosse assim, ser pai Só que ser pai e mãe dá muito trabalho. Né? Eu também Quando tu quer fazer direito, né? Isso, exato. Tu quer fazer as coisas direito, né? Criar as crianças bem, porque que... olha, tem cada pai e cada mãe, né? Que olha... É que eu costumo dizer assim, pai e mãe que não está passando trabalho é porque está terceirizando a educação para outro, não está fazendo seu papel, entendeu? Exato. Ou é para tela, ou é para avó, ou é para escolinha, ou é para... Sabe? Então, assim, ser pai e mãe dá trabalho, não é romantizar, né? Eu não vou romantizar que é uma coisa... É maravilhoso, óbvio que é maravilhoso. Não tem coisa melhor no mundo. Porém, dá trabalho. Mas é igual quando a gente tem uma missão, né? Se tu pensar bem, assim, tu tem uma missão, alguém te deu algo que tu precisa fazer. Tu não vai fazer sem saber como fazer, de onde partir, qual é o conceito do negócio. Tu vai estudar para fazer, vai passar trabalho, porque às vezes no processo a gente passa trabalho. É um processo. Isso. E aí, quando chega lá e deu certo, tu recebe os ônus, os bônus, né? Os bônus, né? Do negócio. O ônus tu já viveu. Já foi. Já deu o trabalho já. E aí, aquilo te recompensa, né? É isso também, né? Só que a gente não se prepara, a gente não entende de funcionamento da criança, a gente não entende de desenvolvimento infantil, e aí a gente repete tudo o que aconteceu na nossa vida. Né? Não é que seja ruim, né, ser pai, ser mãe, pelo contrário, né? É como eu digo, a gente já passou por todos os ônus, né? A gente está no processo, mas quando a gente vê que deu certo, que a nossa criança está feliz, que a nossa criança está bem, que tudo que a gente está fazendo está realmente trazendo algo bacana e que a gente está formando aí um adulto, um cidadão que pode fazer a diferença, isso também é recompensador. É porque né? a criança, na verdade, ela aprende muito mais te vendo fazer do que te ouvindo, né? É réplica ali. Essa mesma psicóloga que me falou que ninguém sai livre da infância, ela me disse assim, a criança ela vai pegar o que é mais proeminente no pai e o que é mais proeminente na mãe. Se ela vê o pai gritando, que nem tu disse, se ela vê o pai gritando sempre e ela acha que isso é o que é mais forte no pai, ela vai pegar e vai copiar aquele comportamento, né? Eu costumo dizer que as crianças elas são péssimas ouvintes, mas ótimas imitadoras. Exatamente, é isso. Elas não vão te dar tanto ouvido, elas não vão, mas agora elas vão imitar o que tu faz. Perfeito. Então, se ela vê tu agindo com calma com a mãe, se ela vê entre o casal um ambiente onde o marido não grita com a mulher, os dois se entendem, se amam, isso fica.
E eles estão vendo aquilo ali. Por mais que a gente ache que eles não estão, né? Mas eles estão vendo o tempo todo. Então, eles são péssimos ouvintes, né? A gente tem que falar, não à toa que a repetição é a linguagem do amor, né? Madre Clélia fala isso, né? A repetição é a linguagem do amor. Por quê? Porque a gente precisa repetir e falar de novo, e falar de novo, e corrigir de novo. Mas agora, quando eu dou o exemplo, né? Quando eu mostro com o meu exemplo, aí é muito mais fácil. Aí eles se ordenam de forma mais fácil. Porque eu sou a consciência dele. Né? Essa consciência que ainda não atua dos 2 até por volta dos 7 anos, eu sou a mãe é a consciência da criança. Por que quando a criança vai numa apresentação, por exemplo, a primeira coisa que ela faz é buscar o olhar do pai? Está buscando a consciência dela. Está buscando a consciência. Está buscando a afirmação. Está buscando o exemplo dele ali. Quando ele vê o pai, pronto. Quando ele vê a mãe, pronto. Né? A criança se acalmou, a criança ficou bem, a criança fez a apresentação que precisava fazer. É assim que funciona. E a maternidade e paternidade, eu acredito que seja muito sobre abrir mão do teu ego, né? Porque a gente vem, eu acho que Se despir, né? Sempre a gente aprende a olhar para nós, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, é a nossa vida que está importando, é o que a gente está fazendo, é o que a gente quer fazer quando crescer, para qual escola a gente quer ir, qual faculdade, qual profissão, e é tudo a gente. E daí quando tu entra na maternidade, na paternidade, tu tem que te despir desse ego, e porque a tua atenção passa a ser da outra pessoa, não é mais a tua vida que importa em primeiro lugar, né? Exato. É a vida do teu filho. E daí são os desejos dele, e daí tu tem que cuidar também para não colocar os teus desejos em cima dessa criança, as tuas Projetar, expectativas, né? Que daí a gente se frustra por quê? Porque são as nossas expectativas que estão ali, não as deles, né? Então, realmente é... Enquanto pais neurodivergentes, é bem fácil de a gente relacionar isso, né? Também. Porque antes de a gente ter um diagnóstico, a gente idealiza aquela criança, tanto que se fala, né, ali no luto, naquela eu idealizei, eu pensei, e não é diferente com a criança típica, porque a criança está lá no berço e por nada o pai, e não é incomum já estar pensando, vai estudar isso, vai fazer aquilo, existe uma projeção automática. Mas é por isso que eu sempre digo assim, ó, quando me dizem, eu não aceito muito bem essa frase do eu vivi um luto, eu sempre digo assim, mas quem morreu? Foi as tuas expectativas? Exato. Porque assim, na verdade, não se compara eu jamais quero sentir isso, a dor de perder um filho e uma possível dor de tu enfrentar um processo de descoberta e diagnóstico. Não tem comparação, porque verdade. tu não perdeu alguém. Teu filho está ali, está vivo e vai precisar de ti. Então, assim, É preciso desconstruir essa ideia de luto, que, né? A gente entende que, assim, num divórcio também a pessoa equipara a dor, né? Da perda do cônjuge ali como um luto. Mas, assim, gente, não é muito diferente tu ter um luto. Assim, eu vou ser bem sincera nisso aí, assim, porque eu também estou vivendo um momento complicadinho relacionado a esse tema, né? Então, assim, quando eu escuto isso, né? E era uma coisa que antes eu até falava, mas eu penso exatamente nisso. Gente, eu nunca mais vou ver a pessoa. Eu não vou mais abraçar a pessoa, eu não vou mais conviver com a pessoa, né? Eu não vou mais escutar a voz dela, não vou receber mensagem, eu não vou mais fazer isso. E nesse processo de luto, a gente chega no momento que tu espera, agora na era tecnológica, né? Que tu espera abrir o Instagram e ver um story da pessoa, que tu espera Ver uma notícia, abrir foto. o WhatsApp e ter uma mensagem da pessoa. A gente manda mensagem no WhatsApp, às vezes, com a esperança de daqui a pouco ter uma resposta. Claro que a gente sabe que não vai ter conscientemente. Então, assim, quando a gente fala de luto por causa de um diagnóstico, é isso, sabe? O que tu esperava que tu perdeu tanto? Tu vai continuar abraçando o teu filho, tu vai nesse continuar sentido ouvindo a voz. que eu digo assim, pegando o gancho da Mai, é o ego. O luto, na verdade, é o luto de tu matar o teu ego, de tu matar aquilo ali. Que não é sobre você, as tuas expectativas. Não o luto de uma criança, Isso, entendeu? Mas de tu exatamente. matar as tuas expectativas. Porque tu entende que não é sobre você. Isso né? mesmo, exatamente. E isso acontece muito, eu vejo que é comum chegar ali na fase da adolescência, a fase de definir ali qual graduação vai cursar, os pais passarem por esse luto do ego, porque eu idealizava isso para o meu filho, entendeu? E quando não faz isso,
obriga por meio de eu falo muito isso, de jogos até psicológicos, né? O adolescente a fazer aquilo que o pai quer. Aí tu forma um adulto aí frustrado, triste, que não é feliz com a vida, com a profissão que tem, porque fez aquilo para suprir expectativas que não eram dele. Né? Já verdade. passemos para outra coisa. Não, mas Gente, mas é que uma coisa gente, tá ligada na eu outra. preciso, olha só, se essa maturidade suplanta o caráter, né, vai ali conseguir trazer esse equilíbrio concretamente, como, enquanto pais, oferecer oportunidades da criança, do futuro adulto, do adolescente alcançar essa maturidade na prática. Então, eu elenco três temas para isso, né? 3 tópicos mais importantes. O primeiro é tu dar todo o amor que tu pode para o teu filho. E entregar-se em amor também é quebrar o nosso ego, né? Como estava falando. Sem condicionar esse amor, né? Eu queria falar, só voltar um pouquinho, porque eu fiquei pensando na Maria enquanto vocês estavam falando, né? E me emociona, desculpa, porque... Capaz, não peça desculpas. Pensar em cada vitória que ela pode alcançar através daquilo que a gente proporciona é tão maior do que ter um filho típico e que vai funcionar mais naturalmente. Tem tantas outras conquistas, né? Cara, não tem como, sabe? Cada vez que eu levo ela na fisioterapia, cada vez que eu levo ela em algum lugar, eu penso assim, eu estou ajudando ela a construir aquilo que ela vai ser. E cada movimento a mais que ela faz é uma alegria, festa. uma festa, sabe? Então, assim, essa entrega de amor, esse despojar-se, esse quebrar o nosso ego, quebrar a nossa vaidade, dizer, meu filho tem que ser perfeito, meu filho tem que ser aos olhos do mundo, no sentido assim, né? Tem que ter toda a saúde do mundo, não pode ter uma neurodivergência, não pode ser um TDAH, não pode ter TEA, não pode ter... É muito pequeno, sabe? É muito pequeno, assim. Então, assim... entregar todo o amor é o primeiro ponto para tu formar uma criança com um bom caráter. O estar é mais importante que dar. Isso foi o podcast Foi da da semana passada, né? Estar é muito mais importante que dar. Eu posso dar muitas coisas para meus filhos, mas se eu não estou ali, qual é a graça? Que sentido faz para ele ter se o pai não está ali para brincar? João Pedro gosta muito de me convidar para brincar, né? Especialmente futebol. Tudo que ele vai fazer, ele quer que eu esteja com ele. Ele quer que eu esteja brincando com ele, ele quer a atenção, ele quer a presença, ele quer por inteiro. O que acontece hoje com os pais? Muitas vezes vai brincar com a criança, com o celular na mão, aí a criança, opa, não, só um pouquinho que eu estou... Já saiu dali. A criança jogou alguma coisa para ele, bateu no celular, ei, gurito, tal. Já briga com a criança, às vezes, porque não está ali. Então, estar com o filho, né? E é estar de fato, né? E estar por inteiro, não pela metade, né? Entregar-se em amor. Esse é o primeiro ponto para tu formar uma criança, né, com um bom caráter. Segundo ponto, e que hoje também é uma dificuldade que a gente percebe nos pais, saber dar limites. Sabe? Parece que o limite virou uma punição para a criança. O limite não é punição. Limite é uma estrada segura onde a criança vai andar. Se tu andar numa estrada que não tem sinalização, dirigindo à noite, a chance de tu sofrer um acidente é muito maior. Aumenta potencialmente essa chance. Se tu está numa estrada iluminada, numa estrada boa, numa estrada bem sinalizada, já diminui um monte. O limite para a criança é essa estrada sinalizada. E é bom, eu achei muito interessante essa tua fala, que eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Porque a gente desmistifica, né, o que é o limite, daí a gente vai para aquela linha tênue lá do autoritarismo. É tu entender exatamente isso que tu falou, que é um direcionamento. Exato. Né, e não uma imposição. Não é um castigo dar limite. Dar limite é necessário, porque como eu falei, né, a partir dos 2 anos que a criança começa a ativar a sua razão, ela só começa, mas ela não consegue definir o certo e o errado, não consegue. Quem é que consegue fazer isso por ela? Os pais. E se os pais não fizerem, quem vai fazer? A vida. Entendeu? De uma forma muito sofrida. Como é Exatamente, que a criança vai entender
Né? Aí vai chegar lá na fase adulta, uma criança que, por exemplo, fazia uma birra e o pai ia lá, ou a mãe ia lá e entregava doce o tempo todo para a criança. Fazia qualquer coisa. Depois vai sofrer. Lá na frente vai sofrer. Por quê? Porque vai receber um não de alguém e já vai se afundar no doce. Ou por exemplo, né, a criança que os pais não deixam fazer nada. A criança começou a se vestir, para aprender a se vestir, a mãe já vai lá e bota a roupa porque está com pressa, porque não se... Essa criança vai se criar pensando que alguém vai vir resolver o problema para ela quando o problema surgir, insegura, entendeu? né? Vai ser insegura. É esse caráter, entendeu? Então, assim, saber dar esses limites, saber que é necessário dizer não para o meu filho, mas com amor. Né? Então, como a gente estava falando antes, né? Primeiro abraça, beija, diz que ama, acolhe com amor. Aqui não, aqui é feio, aqui não é para mexer, tira dali e leva para outro lugar. É muito melhor assim. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro é ser exemplo. Né? Ser exemplo é fundamental, porque aquilo que a gente já falou, né? Eles são péssimos ouvintes, mas ótimos imitadores. Exato. Eles vão te imitar. Né? Eles vão imitar as tuas atitudes. Eles vão imitar os teus comportamentos. Minha criança está gritando muito em casa. Avalia como é que tu tá, porque provavelmente tu tá gritando. Ela não tá gritando do nada, né? Não surge do nada a vontade de gritar da criança. Surge porque os pais estão gritando com o outro, ou porque um tá gritando com ela, então ela quer gritar de volta, achando que é assim que funciona, né? Então o exemplo. A criança, ela primeiro sente, depois ela pensa. E por fim ela escolhe. Então a gente tem que fazer ela criar esse caminho, trilhar esse caminho. Primeiro ela sente o ambiente, aprende pelos sentidos, começa a desenvolver a sua razão. A partir dos 7 que ela vai começar a pensar de uma forma um pouco mais elaborada. E lá na vida adulta ela vai fazer as suas escolhas. Então tá, gente. Nossa, é muita informação, a gente gente né? fica aqui, né? Mas bom demais. Vamos chegando ao final do nosso podcast. A gente sempre engana os convidados, né? Porque a gente manda perguntas para os convidados, mais ou menos assim para ver como que vai ser. Mas vem no improviso. Mas só que as bonitas aqui falam mais do que os convidados. Mas é legal, acontece essa troca, É bom. isso Sim, com certeza. é muito bom. Então, vamos chegando ao fim de mais um podcast. Agradecemos muito por estar aqui, meu amor. Eu que agradeço. Quebrando os protocolos. Vamos ficar eu e a Mai igual a quinta série aqui. Segurando ela. Se quiser divulgar também tua rede social. Acho que já estava ali embaixo, né? Já? Tava ali? Estava ali já. Mas para quem não viu ali, é Rodrigo Terapeuta, então meu Instagram, né? Então quem quiser agendar alguma consulta, pode me chamar ali no direct. E eu estou à disposição. Qualquer dúvida que ficou sobre o tema, quiser questionar lá também, tranquilamente. Né? Estamos aqui para ajudar de alguma forma. Certo, gente? Ficamos então por aqui. Até a próxima semana com mais um tema muito especial. É isso aí, eu acho que é teu também o próximo, né? E é a Aurélia que vem, eu acredito que é a Fono. Não, dia 26, Dia Aurélia. 26. Olha, Isso. a pessoa, gente, final do ano. Semana que vem a Giza. Final do ano. É verdade, é a Giza que vem, é a Aline que tá. Por isso é que tu olhou pra mim, eu olhei pra ti, a gente pensou quem era. E eu fiquei pensando, É a Aline. será que eu não tô E a lembrando? gente vai falar sobre maternidade atípica, né? Que é muito importante, com a Gislaine, que é a presidente do Instituto Somos Aldeia, né? Então, assim, a gente dá uma perdida no cronograma, mas a gente recupera rápido. Até a próxima quarta, gente, ó. Obrigada. Tchau, beijo, Tchau, obrigado. tchau, gente.